Gente querida, que alegria ter você comigo para mais um episódio da série escatológica O Fim dos Tempos. No vídeo de hoje, iremos analisar o texto de Daniel 12, de 1 a 13. E se você ainda não assistiu ao vídeo sobre a profecia das 70 semanas, faça isso. É só clicar no link que vai aparecer aqui em cima agora. De cara, é importante identificar que o texto de hoje é a continuação do capítulo anterior, onde Daniel recebe uma grande revelação sobre os acontecimentos que ocorrerão no fim dos tempos. Jesus, o Messias prometido, já veio há mais de 2000 anos, cumprindo todas as coisas que os profetas haviam dito a seu respeito e trazendo esperança para todo o seu povo, de que ele mesmo cumprirá o que foi predito acerca dos tempos do fim. E este texto de Daniel é uma profecia maravilhosa que culmina com a vitória de todo o povo de Deus. E para compreendermos o que esse texto nos diz, é necessário analisar cada evento descrito. Você, mesmo sendo ainda jovem, já notou que muitos sinais dos fins dos tempos já aconteceram e continuam acontecendo. Quem não lembra, por exemplo, do maremoto ocorrido na Ásia em 26/12/2004? Foram mais de 60 mil mortos. Uma tragédia que abalou o mundo inteiro. O que dizer dos terremotos em tantos outros países, das guerras, dos falsos profetas que se levantam com tanta frequência em nossos dias e de tantos outros sinais que nos cercam, como a perseguição religiosa ferrenha ao redor do globo, o número enorme de novas doenças que surgiram nas últimas décadas, a forma impressionante como o amor de muitos tem se esfriado e como fruto disso, toda sorte de violência acontece ao nosso redor. A apostasia tem crescido em todo o globo terrestre, mas graças a Deus, a pregação do Evangelho a novos povos, raças e línguas tem avançado também. Portanto, todos esses sinais apontam para o fim dos tempos. Quando analisamos o capítulo 12, versículo 1 ao 13 de Daniel, ficamos impressionados com os eventos que marcarão o fim dos tempos. Logo no versículo 1, nos deparamos com uma descrição da grande tribulação. Diz assim: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro." Fica claro que o tempo a que o texto está se referindo é a do período da grande tribulação, marcada pela ascensão e queda do anticristo, que tentará corromper as nações e ocupar o trono de Cristo. E é importante deixar claro que este é o objetivo de Satanás, o desejo ardente de destruir as obras de Cristo. Ele levará muitos com ele. As Escrituras nos afirmam que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. As Escrituras também nos dizem que a besta vai receber adoração em toda parte do mundo e adorarão-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Muitos santos morrerão. E foi-lhe permitido fazer guerras aos santos e vencê-los. E deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse 13:7. Portanto, este tempo de grande sofrimento será o tempo de uma tribulação nunca antes vista na história cristã. Esse tempo é descrito como a grande tribulação ou a grande apostasia, ou até mesmo o pouco tempo de Satanás. Também há quem diga que ele é descrito como o aparecimento do homem da iniquidade. E através desta visão, Daniel, além de ver o período da grande tribulação, ele também contempla o fim do anticristo. Ele vê não apenas a perseguição do anticristo, mas também o seu fim. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Daniel 11:45b. Isso acontecerá, pois, como o versículo 1 bem diz, Deus sempre estará no controle da história. Até porque ele é o autor da história e já determinou o seu fim. O texto nos diz que o arcanjo Miguel será aquele que defenderá o povo de Deus, ou seja, todo aquele que for achado escrito no livro. Deus não terá compromisso com aqueles que não tiverem os seus nomes no livro da vida. Guarde isso aí no seu coração. Em Mateus 24:31, lemos o seguinte: "E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus." O que o texto nos afirma é que os eleitos de Deus serão recolhidos pelos seus anjos. Isso acontecerá no fim da grande tribulação, com a segunda vinda de Cristo. E como eu já disse aqui no canal, nesta série, o povo de Deus será poupado na grande tribulação. Note bem, ele não será poupado da grande tribulação.
E isto é muito importante que você saiba. A ideia de que a igreja será arrebatada antes da grande apostasia simplesmente não encontra base sólida nas Escrituras e não coaduna com a doutrina reformada, a doutrina que nós cremos. Note que o texto também descreve claramente que os salvos serão os que tiverem seus nomes no livro da vida. A única forma disso acontecer é através de um ato de pura graça da parte de Deus, pois ninguém, note bem, ninguém pode ser salvo pela prática de boas obras. Ninguém. A Bíblia afirma isso claramente em diversas passagens. A salvação é pela graça, mediante a fé. Porém, até mesmo a fé não vem do homem, pois é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie diante dele e dos homens. Os salvos terão os seus nomes registrados no livro da vida. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 15. E isto já é motivo mais que suficiente para nos alegrarmos em qualquer circunstância, na verdade. Saber que você foi aceito por Deus e que seu nome foi escrito no livro da vida. Tem algo mais importante que isso nessa vida? Claro que não. O verso 2 diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. O dia em que os anjos vierem a juntar os escolhidos de Deus é chamado de último dia. Este será o dia da ressurreição, o dia do fim. O pecado é a causa dos filhos de Deus morrerem fisicamente. A morte virá para todos, com exceção daqueles que estiverem vivos na ocasião da segunda vinda de Cristo, da parousia. Estes serão o quê? Transformados. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui do canal, né? Nessa mesma série. Estes serão transformados no abrir e piscar de olhos. E eu já aproveito para dizer que o próximo vídeo desta série será exatamente sobre este evento maravilhoso, que será a transformação pela qual os vivos passarão na parousia. E embora os filhos de Deus, em geral, não sejam poupados da morte, todos seremos libertos do poder da morte. Aleluia, né? Isso é algo certo. Daniel é claro ao afirmar que haverá uma ressurreição do corpo, que haverá uma vida além do túmulo. Os defensores do sono da alma distorcem este texto. No entanto, como eu também já disse num vídeo desta mesma série, o que dorme no pó da terra é o corpo e não a alma. Fique claro isso para você. Se você ainda não entendeu muito bem, dá uma olhada nos vídeos anteriores que você vai ver. Eu abordo exatamente isso, está um vídeo falando sobre isso. E um ponto muito importante é o uso da expressão muitos, se referindo a todos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. O termo muitos deve de fato ser interpretado como todos, pois esta é uma forma usada no hebraico para destacar a imensidão dos números envolvidos numa determinada passagem. E o texto também nos diz que, embora todos ressuscitarão, uns terão um destino diferente de outros. A passagem nos diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, ao passo que outros ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Ou seja, haverá um julgamento. Todos compareceremos diante do grande trono branco. Uns serão condenados, outros serão absolvidos pelo sangue de Jesus. Ou seja, o que aguarda você que está ouvindo este vídeo é a felicidade eterna ou o desprezo eterno. Isto vai depender de suas escolhas enquanto estiver em seu corpo físico, na vida que o Senhor está te permitindo viver nesta terra, pois o seu destino não poderá ser mudado após a morte. Muitos creem dessa forma, eles estão redondamente enganados. A Bíblia jamais deu margem para você achar que você vai ressurgir novamente, que você vai ter uma nova oportunidade depois que essa vida física acabar. De jeito nenhum. O texto continua nos dizendo: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, 3.
os justos resplandecerão para sempre em seu estado esplendoroso. Isto será especialmente verdadeiro no caso daqueles que tiverem desviado a outros do caminho do mal, para seguirem o caminho do bem. Eles salvarão a si mesmos e a seus semelhantes dos caminhos da morte e da apostasia, e por isso serão recompensados. Em Mateus 13:43 está escrito: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo resplandecer nos lembra da luz, não é verdade? A luz está associada aos bons, pois Deus é luz. Cristo é luz. E o crente é luz. Essa é a consolação oferecida como apoio aos que forem testemunhas da tribulação dos últimos dias. Veja o que Tiago 5:20 nos diz. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. É assim que os sábios agem e receberão a sua recompensa. Em contraste, os insensatos que se entregam à multidão de pecados serão condenados. Você faz parte de qual grupo? Pense bem. Daqueles que resistirão à sedução e à perseguição do sistema do mundo? Daqueles que procuram conduzir outros à justiça, ou vai preferir fazer parte do grupo dos insensatos, dos pecadores, dos réprobos? Você pode mudar a sua história se decidir caminhar com o Senhor da história. Aqueles que caminharem na luz brilharão eternamente. Sabemos que muitas estrelas morrem, mas o corpo ressurreto que o crente receberá nunca mais morrerá. E seu brilho jamais se apagará. Ele vai brilhar para sempre. O Senhor Deus será o seu sol. Aleluia. O versículo 4 diz o seguinte: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Encerrar a palavra e selar o livro se refere possivelmente a um costume que havia na Pérsia. Tá? Quando um livro era copiado e ficava disponibilizado ao público, uma cópia era selada e colocada na biblioteca para que as próximas gerações também pudessem ter acesso ao livro. Ou seja, o selo testificava que o livro estava completo e, portanto, tinha a sua integridade preservada. O livro de Daniel nos deixa claro que as profecias reveladas ali deveriam se tornar conhecidas pela sua geração e pelas gerações vindouras. E é isso o que o texto nos afirma. O conhecimento se multiplicará. E veja a importância desta informação, pois estamos tratando de assuntos relacionados a profecias, ou seja, assuntos que requerem uma análise apropriada. E a despeito disso, o texto nos afirma que, embora seja uma palavra profética, não é uma mensagem fechada, que só alguns poderiam ter conhecimento. E examinando o livro de Daniel, percebemos que ele era uma espécie de luz no oceano do conhecimento, cuja função era dar a direção para a humanidade sobre o que o futuro lhe reservaria. A história da redenção humana estava sendo revelada. Essa história confirmava que Deus tem todo o controle sobre a sua criação e que um final glorioso estava sendo preparado pelas suas próprias mãos. E o que testificamos nos dias atuais é que as profecias estão realmente se cumprindo, o que demonstra que estamos muito próximos do fim dos tempos. O conhecimento tem se multiplicado intensamente. O senhor Isaac Newton, ao ler esta declaração do livro de Daniel, predisse que algum dia os homens haveriam de viajar com a estonteante velocidade de 80 km por hora. Voltaire ridicularizou essa afirmação e disse que se um homem viajasse a tão grande velocidade, morreria sufocado. Mas quem era o tolo? As pessoas que acompanharam as mudanças ocorridas no mundo nos últimos 30 anos, só 30 anos, tá? Sabe que um conhecimento humano tem mudado o mundo de uma forma espantosa, impressionante. Os avanços tecnológicos são assombrosos.
Hoje, os smartphones são capazes de nos fornecer ferramentas que nem poderíamos sonhar que existiriam. Dê uma olhada um pouquinho mais para trás, para a década de 70, de 80, por exemplo, e veja como vivíamos. O que dizer, então, do século passado? De fato, os últimos 100 anos da história do mundo têm testificado descobertas científicas que põem em eclipse todos os séculos anteriores juntos. Mas a principal referência é o aumento do conhecimento sobre a profecia e sobre os eventos que este livro de Daniel apresenta. Nós devemos estar atentos aos sinais, pois o fim dos tempos está à porta, meu amigo. No versículo 5 ao 7, temos o epílogo do livro, ou seja, o fechamento, o final do livro. O texto nos diz assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois. Esses outros dois eram anjos, em adição àquele que falava com Daniel sobre a visão, que seria identificado como Miguel ou Gabriel. Veja Daniel 8, 15 e 16. Eles tinham forma humana, e não forma de animais, como nas visões, mas eram seres sobrenaturais. Um desses anjos estava em uma das margens do rio Tigre, e o outro estava na outra margem. Um deles disse ao homem vestido de linho. Então, é evidente que dois anjos ajudavam o mensageiro angelical, que provavelmente era Gabriel. Um dos anjos chamou o outro anjo, que possivelmente estava de pé ao lado de Gabriel, que aparece aqui como sendo o homem vestido de linho, assim como apareceu no capítulo 10, versículo 5. E este anjo faz uma pergunta a Gabriel: quanto tempo se passará até que essas coisas espantosas se cumpram? O arcanjo Gabriel, no versículo 5, faz então um juramento solene em direção do céu, ou seja, em nome de Iavé, afirmando a certeza daquilo que ele iria proferir. A expressão um tempo, dois tempos e metade de um tempo, segundo João Calvino, não deve ser interpretada como 3 anos e meio, pois a referência aqui seria de um longo tempo que Deus determinou. E este tempo compreende todo o período da história da igreja, com ênfase ao fim dos tempos, ou seja, no tempo da grande tribulação. E é interessante notar que, na sua segunda vinda, o anticristo será abatido no auge do seu poder, e a igreja será resgatada no auge da sua aflição. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel 12, 7, parte B. É muito importante ter em mente isto. O mal será destruído quando estiver na plenitude de seu poder e domínio. Portanto, igreja, não desanime ao ver estas coisas acontecendo. Este será mais um sinal do fim dos tempos e da derrocada de Satanás. No versículo 8, percebemos que Daniel não entendeu a mensagem e perguntou: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Portanto, os versículo 11, começou no 11, voltou a explicar o que o versículo 7 já havia explicado. Tá? E não é uma unidade separada, tá, de um tempo, de um pelo outro. Não, é uma explicação do versículo 7. A resposta a Daniel foi a seguinte: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O que Gabriel lhe disse é que tudo que fora revelado teria o seu cumprimento no fim dos tempos. A sede de Daniel para saber mais foi cortada por outra ordem para selar a profecia, conforme já vimos no versículo 4, que alguns eruditos pensam ser o fim original do livro, antes que houvesse adições subsequentes. Mas o versículo 10, por exemplo, nos fornece alguma informação. Presumivelmente, revelações adicionais não seriam entendidas por aqueles que se levantassem cedo demais. A revelação tem de esperar o tempo próprio para ser desvendada. Os homens ímpios e desvairados passarão pelos sofrimentos e nem ao menos saberão a razão dessas coisas. Mas os sábios compreenderão porque esses acontecimentos momentosos estarão ocorrendo. Os sábios são aqueles que entendem os caminhos de Deus. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Provérbio 15, 24.
As pessoas malignas estão intelectualmente escravizadas, desprovidas do bom senso espiritual. Os bons, no verdadeiro sentido, naturalmente receberão maior compreensão quanto à mente divina. Por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. O versículo 10, portanto, nos mostra que a igreja será purificada através da perseguição. E se fizermos uma análise histórica, veremos que nos tempos da perseguição religiosa, a igreja verdadeira sempre se fortaleceu. Embora a perseguição do tempo do fim seja maior do que todas as outras perseguições que mancharam de sangue o solo da história, a igreja não será destruída, mas arrebatada. Os números enigmáticos que aparecem no versículo 7, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou os do versículo 11, 1290 dias, ou os do versículo 12, 1335 dias, geram grandes conflitos de interpretação, pois até mesmo os estudiosos confessam que não entendem o significado desses dias. Não importa. A exemplo do que acontece com a profecia das 70 semanas, muitos discordam na interpretação de outros. Talvez uma boa forma de interpretar esta profecia seja considerar que Deus está no controle da história e desta forma a igreja está em suas mãos e deve ter paciência para esperar o tempo de Deus. Veja só o versículo 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Ou seja, feliz é aquele que confia em Deus e nos seus desígnios, que sabe esperar ainda que as datas não correspondam exatamente à sua interpretação, mas que tenha consciência de que o tempo revelará os tempos. No versículo 13 lemos: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ou seja, permaneça firme, continue caminhando até o fim, pois a sua recompensa está guardada. Não foi isso que Jesus disse em Apocalipse 2:10? Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mantenha-se firme, pois haverá um descanso sem igual para o povo de Deus. E haverá uma recompensa sem precedentes para os que permanecerem fiéis. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Em Apocalipse, nós somos consolados ao saber que no céu Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas e retirará toda a nossa dor. O sol da justiça brilhará eternamente sobre o seu povo. Nenhum dos herdeiros de Deus deixará de ter o seu nome no livro da vida, pois Deus é fiel e sempre termina a boa obra que Ele mesmo começou. O brado final de vitória da igreja sofredora, mas vencedora, será: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O povo de Deus brilhará eternamente como as estrelas. Aleluia! No próximo vídeo falaremos sobre a transformação dos justos na segunda vinda de Cristo. Um tema muito interessante, mas pouco abordado, pois quando se fala em glorificação, a ênfase normalmente recai sobre a ressurreição dos mortos, ao passo em que a transformação é pouco discutida. Não perca, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe este vídeo com os seus contatos também. Amém? Ore comigo. Pai de amor, os teus anjos trabalham em favor da tua igreja. A vitória e o livramento da igreja se dará definitivamente na segunda vinda de Cristo. E Cristo virá quando se ouvir a voz do arcanjo. Quando a igreja entrar no período de sua pior e última perseguição, aqueles dias não durarão para sempre. No auge da perseguição, ela cessará. A igreja jamais entrará num túnel sem fim. O final já está decretado. É a vitória de Cristo e de sua igreja. Louvado seja o Senhor da história, o Senhor da igreja sofredora e vencedora. Obrigado, Senhor das luzes, por nos conduzir em teus caminhos e por preservar a nossa vida de uma forma maravilhosa. Somos o teu povo e rebanho do teu pastoreio. E como tal, habitaremos para sempre na tua doce presença. Amém.